Bom, galera, tudo bem? Sérgio Santos, hoje estreando o nosso podcast, Comunidade Segura, onde a gente vai tratar de segurança pública no contexto geral, as suas lamúrias, os seus sucessos, os seus insucessos. Mas eu, Sérgio Santos, também trago a participação aqui, o meu co-host, André Moura. Está aqui o nosso parceiro, meu parceiro. André, o que é que a gente vai tratar no nosso podcast Comunidade Segura? Vamos tratar de segurança, né? A grande novidade aqui em Brasília é falar de segurança, só que uma segurança cidadã, uma segurança comunitária, com pessoas que realmente trabalham ali diretamente com a segurança e dá oportunidade para todo mundo que quiser vir participar e falar sobre isso. Lembrando que segurança não é só polícia e ladrão, né? Pois é, gente. Então, vindo ao encontro desse tema, a gente hoje trouxe duas convidadíssimas, duas pessoas que estão aí há muito tempo no assunto de segurança pública. Uma fazendo políticas de segurança pública, né? Ela já fez muito e continua fazendo, e a outra que faz políticas públicas de segurança. André, apresenta aí as nossas duas convidadas. Nós estamos aqui com a nossa queridíssima presidente da FEConseg, quem hoje trabalha, investe muito nos conselhos, né? Nos conselhos de segurança do Distrito Federal, a doutora Flávia. E temos aqui também a nossa Kate Marrone, a subtenente Angélica, que é conhecida aqui em Brasília como a nossa linha de frente da Polícia Militar, né? Que ela sempre foi a PFEM, punho de aço aqui de Brasília. Então, duas convidadas de peso. E eu já convido aqui a nossa presidente Flávia para falar um pouquinho, presidente, quem que a senhora é, qual a profissão, como é que chegou essa ideia de segurança pública e cidadã na vida da senhora? Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar numa mesa assim tão qualificada, Sérgio, com você, né, que é o nosso mentor também, André está nos convidando, Angélica, estou conhecendo agora. Minha formação é em arquitetura e urbanismo, então eu sou um pouco uma estranha no ninho aqui, mas eu sou uma entusiasta da participação da sociedade civil nesse assunto. Eu acho que quanto mais a gente discutir segurança, em todos os lugares, da gente discutir, da gente conversar sobre segurança nas igrejas, nos campos de futebol, nas residências, né? Quanto mais a gente investir, porque eu acho que nós trazemos aí o aspecto da prevenção, né? A sociedade civil, ela tem que trazer esse olhar da prevenção para se unir aí ao olhar, ao fazer das polícias, né? Dos órgãos. E é um pouco uma introdução para depois a gente continuar, né, passar aí para a nossa querida Angélica. E boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigada, Flávia, obrigada, Sérgio, obrigada. Aqui é a sua casa. Amanhã pode voltar que vai ter ali o pãozinho de queijo te esperando para a gente te ouvir mais ainda. Olha que agora que eu aprendi, né? Agora fica mais fácil. Também, Flávia, aprendi o caminho, eu vou estar aqui sempre. Vamos voltar. Então primeiro, tá, Angélica, subtenente Angélica. Primeiro eu quero agradecer muito. 35 anos, 40 anos, 50 anos de polícia militar. Rapaz, olha, é muita estrada, né? Continua falando de segurança pública, né? É verdade, Sérgio. É muita estrada de segurança pública, né? Foram 30 anos. Desses 30 anos, a minha formação é história. Mas depois que eu entrei na Polícia Militar, a gente fica muito integrada com a questão de segurança, né? E sem contar que a gente faz parte da sociedade, da comunidade. Antes de ser policial, eu sou mãe, eu sou vó, eu sou irmã, eu sou prima, sou amiga. Então, eu sou uma consumidora do serviço de segurança pública. Então, além do dever de que eu quero que a segurança seja excelente, por ser policial, eu quero também que ela me sirva com excelência, né? Porque eu faço parte da comunidade. E isso tem tudo a ver aqui com o nome do programa. E agradecer aqui aos dois, ao Sérgio, ao André, por me chamar aqui para um primeiro programa, uma inauguração de alguma coisa que eu tenho certeza que vai crescer muito. E de estar do lado, eu acabei de conhecer Flávia, fiquei extremamente orgulhosa, que trabalho lindo que ela faz, né? E eu acho que vai ser só sucesso aqui. Muito obrigada e a gente está aqui à disposição. A gente que agradece. Com certeza. Todo
todo cara que gosta muito, ele gosta de pesquisar antes. André, você fez uma pesquisa sobre segurança pública, né? Cidadã. E você queria perguntar o que para as duas aí? Na verdade, são muitas perguntas. A primeira coisa que eu quero perguntar é a seguinte. Lá na Constituição, já abri com essa, no artigo 144, que pouca gente entende isso. Diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Como é que é isso? Como é que vocês entendem isso? Porque, geralmente, quando a gente pensa em segurança, você pensa que você está seguro. Né? Tipo assim, é segurança pública. Então, eu estou seguro pelo serviço público. Só que eu me lembro que foi até objeto de debate, Angélica, que a gente falava muito sobre um tal de sensação de segurança. Então, já não é mais a segurança propriamente dita, já é só uma sensação. Então, como é que é isso? Como é que a gente explica isso para o usuário da segurança pública, que é o cidadão comum? Então, eu entendo, Angélica, eu acho que você também pode complementar. Esse olhar cidadão, né, eu acho que ele vai muito ao encontro exatamente disso daí. E é o que a gente tem conversado. Por exemplo, ano passado nós tivemos com o secretário nacional de segurança e sugerindo a ele que nós fizéssemos a segunda CONSEG. Porque a primeira CONSEG em 2008, onde nós, né, falamos, inclusive fala-se muito e estabelece algumas diretrizes aí dos CONSEGs, mas também da polícia comunitária. Então, passados esses anos todos, o que nós queremos é uma avaliação. O que a polícia, como que a polícia está passados esses anos, como a sociedade civil também está, né, passados esses anos. Então, essa segurança cidadã nada mais nada menos do que reforçar e assim, a sociedade civil entender que segurança não se faz apenas com o policiamento. Presidente, é um pouco muito mais. Só para o pessoal entender, a segunda CONSEG, a segunda Conferência Nacional, tá, gente? Esse termo aí, desculpa, presidente. Sim, é importante falar, né, da segunda Conferência Nacional. E aí a gente definir, por exemplo, passados esses, né, 2008, 2000 e... São quantos anos? 2008 para 2024 aí. 2008 para 2024. Enfim, o que se passou? Nós tivemos aí uma Covid, a sociedade civil é a mesma, né? A polícia é a mesma. A polícia comunitária, como é que ela deve se desenvolver? Ao mesmo tempo, como que a sociedade civil pode estar nesse contexto contribuindo? Eu acho que é dessa forma que a gente responde sobre o artigo da nossa Constituição. Flávia, eu concordo com você. É importante que a gente possa fazer uma análise desse tempo, e principalmente aí no período de Covid também, né? Que a gente já até achava que algumas coisas iriam mudar, porque nós tínhamos uma nova concepção, muita gente mais em casa. Isso gerou problemas que a polícia não conseguia enxergar, né? Porque o problema da violência doméstica é um crime que é difícil de você prever ou de você fazer um policiamento visível, porque ele está dentro de casa com a porta fechada, né? E foi uma nova modalidade que chegou e que ficou e explodiu. No Brasil inteiro explodiu o número de violência doméstica. Porém, a polícia, não só a polícia, né, mas os entes que integram a segurança pública não soube lidar muito com isso. Pelo menos é numa opinião minha, né? Eu acho que nós tínhamos ali a oportunidade de mudar algumas coisas dentro da polícia, das forças de segurança, e que não observamos. O resultado disto é um crescente número, e Brasília especialmente, né, ela mais que dobrou de lá para cá o número de violência doméstica, especialmente tendo como vítima... Você fala nessa transformação, inclusive, do operador de segurança pública. Do operador de segurança pública. Por quê? O operador de segurança pública, ele também é um ente da comunidade e ele precisa de atenção. Nós tivemos aí, Sérgio, um número imenso de suicídio. E tanto é que a nossa comandante, ela também foi conversar sobre isso e buscar políticas dentro da corporação que pudesse trazer esse homem e essa mulher, trabalhador da segurança, de uma forma mais humana. E eu ainda não vi resultado na prática, mas eu tenho certeza que deve estar acontecendo alguma coisa. O que eu percebo é que, para que eu possa atender uma comunidade bem, eu preciso estar bem.
Eu preciso fazer segurança estando bem. Mas não houve isso. Me parece que todas as forças de segurança do Brasil, neste momento, elas estão sofrendo, de alguma forma, uma retaliação, tanto financeira, porque os salários, a gente tem aí alguns problemas. A gente vê também que a tecnologia, algumas pessoas não entendem o uso da câmera. Isso é bom para o policial? Isso é bom para o bandido? É bom para quem? Para a sociedade? Esse debate que foi colocado aí, mas eu não vi com tamanho ênfase. Os policiais não foram ouvidos. Deveria ter tido um debate, pelo menos aqui em Brasília, com maior eloquência, né? Porque é importante a gente estar falando de tecnologia, a gente está falando de violência doméstica. Então, é importante. A tecnologia é capaz de enxergar uma violência doméstica. Aí a gente tem o botão do pânico. Então, a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, ao favor da comunidade, não é ao favor do agente de segurança, não. Mas ele também como ser integrante da sociedade. Pois é, mas você não acha, e aí vai para a presidente Flávia também, que existe, me parece que existe uma vaidade dentro das forças de segurança. E aí eu estou falando de todas elas, independente, que acham que só quem pode falar de segurança pública é quem veste uma farda, é quem porta uma arma. E isso dificulta, inclusive, né, o entendimento de que nós não temos duas sociedades. Nós temos uma sociedade com papéis diferentes, né? Um médico, policial, professor, né? E o que vocês acham? Se as instituições, né? Porque infelizmente segurança pública ainda é um tabu, a gente sabe. Se as instituições estivessem mais abertas, se elas tivessem realmente mais próximas da sociedade, esse tipo de conversa, por exemplo, das câmeras, não seriam facilitado o conhecimento, as informações que delas podem vir? Sérgio, essa é uma conversa que a gente pode levar aí, né, por um bom tempo. E aí, voltando à parte que nos toca, que é do CONSEG, que é um Conselho Comunitário de Segurança. Nós somos 2.500 conselhos em todo o Brasil. Nesse momento, eu estou na presidência dessa Confederação Nacional, o Sérgio está como diretor institucional, diretor de projetos, né? Então, o que a gente percebe, e eu acompanho, principalmente nas reuniões do Paranoá, que você já fez. Eu lembro a primeira reunião no Paranoá, que uma senhora estava falando da farda do policial. Então, a percepção dela de segurança era a polícia passando ali na rua, um carro limpo, carro sujo, carro com pneu, enfim, eram as fardas. Hoje, passados 6, 7 anos, depois de muitos cursos que nós fizemos, a percepção dela hoje de segurança é muito distinta. Então, eu acho que a tecnologia, ela vem para ser nosso aliado. Inclusive, eu apresentei uma proposta ao secretário de Segurança para nós termos aí uma espécie de lei Rouanet na segurança, mas principalmente para incentivar o uso, né, o apoio financeiro, assim, o incentivo às tecnologias, principalmente ao monitoramento, né? Uma lei Rouanet, uma lei de incentivo. E aí uma lei não só para quem pagasse as câmeras, mas também quem patrocinasse cursos e tudo mais. Então, assim, manutenção de viatura, essas coisas todas? Eu acho que não chegaria aí. Mas então, eu acho que pelo que o Sérgio, a abordagem do Sérgio aí, assim, a sociedade, ela tem que estar qualificada. E a forma como você vê hoje segurança, em que, e aí como urbanista que eu sou, assim, os aspectos urbanos são muito importantes. Então, nós começamos a estruturar os conselhos. Então, quando a gente toca muito na questão da vaidade, é que ainda hoje, para nós, é muito difícil, a gente percebe que há uma resistência nos órgãos, principalmente na Polícia Militar. Nós somos bonitinhos, os conselhos são necessários, mas não se divide informações, não se divide essa possibilidade da gente estar trabalhando junto. Nós não queremos estar definindo estratégias policiais, nós queremos estar participando principalmente dessa questão da parte de prevenção, né? Aí você tem, por que Brasília tem índices altíssimos de violência, né? Vamos estudar, saber por quê.
Né? E a questão ambiental, a questão urbana, ela interfere mesmo? Uma praça mal iluminada, ela realmente interfere na segurança? Porque há 6, 7 anos essa comunidade só percebia a segurança por meio da polícia ou da falta de... Hoje não. Nós fomos numa reunião, vou encurtar, porque senão a Angélica quer me falar. Mas nós fomos numa reunião, numa escola, tinha um grupo não muito grande, mas o comandante de polícia estava lá, as mães só dirigiam ele. Ah, porque a rua é escura. Comandante, a rua é escura. Ah, comandante, meu filho sai de casa para consumir droga. Ah, comandante, nós não temos transporte. Ah, comandante, nós não temos esporte. Aí eu falei, puxa, comandante, eu sou solidária, eu sou assim, né? Tudo, tá? Então, nós temos que perceber. E aí nós começamos a trabalhar e pedir que outros órgãos participassem dessas reuniões de segurança. Até uma Secretaria de Cultura, Secretaria da Mulher, uma nova CAP. Ou seja, hoje numa reunião nossa, você tem às vezes 20 órgãos. Né? É um pouco isso. Não sei se eu... o seu meio de campo aí. Na verdade, Sérgio, essa senhora que ela contou estava justamente diferenciando a política pública de segurança da política de segurança pública. Não é isso? Isso, totalmente. Porque quando ela falou do esporte, quando ela falou, talvez inconscientemente ela estava dizendo, e a nossa prevenção? Né? É isso que a sociedade tem que entender. Bacana. Inclusive, Angélica, você que participou lá do presidente já foi também membro do Conselho Paranoá. Junto com você, na gestão que você estava lá também, né? Com muito orgulho. Eu me lembro dessas discussões. Mas, Flávia, você tocou num assunto que me interessa muito. Você falou da questão urbana, né? Aí a gente entra na teoria da janela quebrada, né? Essa é boa. A teoria da janela quebrada. E nós, enquanto trabalhador de segurança e principalmente da sociedade, o que a gente percebeu? Que a disposição mobiliária, disposição urbana dos imóveis, elas ajudam ou elas coíbem a segurança pública. Isso é uma informação que eu estou colocando aqui, que eu acho que é interessante os CONSEGs pelo menos abraçar essa causa ou enxergar se é necessário. Eu vou dar o exemplo do Paranoá Parque. Os prédios foram construídos de uma forma que a gente tem dificuldade, enquanto viatura, de acessar. E aí o tráfico toma conta. E aí a gente está falando da política que se faz na área urbana, sem falar da segurança pública. Faz sem dar ouvido aos trabalhadores de segurança pública ou aos CONSEGs, e aí se faz do jeito, e você como arquiteta sabe bem disso, né? Faz de um jeito que inconscientemente nos desfavorece ao trabalhador de segurança pública. E aí o crime avança. Aí a gente está falando dos prédios mal localizados, das esquinas que termina fazendo uma quina muito aguda, e aí é onde o assaltante fica para pegar a vítima, né? Agora, se fosse arredondado a esquina, a vítima teria aí um prazo de 15 segundos, de 5 segundos, onde ela poderia de alguma forma até gritar, ou sei lá. Ela teria uma visão melhor. Os criminosos, eles utilizam muito a arquitetura de segurança pública nos morros e invadem as casas, tiram o morador, porque aí ele olha lá de cima e vê quem sobe. E a segurança pública não faz isto. A gente tem que ocupar os espaços de acordo com a segurança pública. É preciso que as novas cidades, e eu estou falando isso da Urber, né, que é o nome da nossa cidade lá, que vai ser feita em Sobradinho, ela precisa também que a comunidade cobre do Estado, que a segurança pública faça parte na disposição, na planta da cidade. O Paranoá hoje ele sofre muito gravemente com isso, porque as vias do Paranoá são muito estreitas. E aí o cara comete o crime, pega uma rodovia e vai embora. Isso precisa ser repensado. Quando você imaginou isso, André, de estrada, prédio, rua, como a presidente Flávia já comentou aqui, se pensar nessa segurança pública sem o órgão ali especializado, né? Verdade. Porque tudo que você vai construir tem que ter um planejamento.
um planejamento. Aí, a segurança nunca foi chamada, hein? Pelo menos que eu saiba. Porque a gente sabe que, por exemplo, né, o corpo de bombeiro ele é convidado, né? Mas sim, assim, o pessoal da segurança... Dentro disso aí que você está falando, que é importantíssimo. Mas o corpo de bombeiro, ele foi colocado porque aí ele faz as encanação, a planta dos idômetros, né? Aí, dos prédios, né? Agora... Mas ele bota também aquele... hidrômetro, como é que fala? Aquele negócio que esguincha a água lá? É isso aí mesmo. Aquele então, negócio. Só que por exemplo, do Paranoá, alguém já passou uma calçada em cima dele. Eu já vi que fizeram isso, sem nenhum critério. Passou uma calçada e o caminhão do bombeiro não tem mais acesso, ele vai ter que subir na calçada e ele é pesado, vai quebrar a calçada toda. Porque não ouviram, o agente de segurança bombeiro. Sim. Então, é tão importante isso que favorece os traficantes hoje no Paranoá Parque, porque não foi ouvido a comunidade e a Secretaria de Segurança. Então, nem ela se colocou, e nem a Secretaria se colocou como órgão, olha, eu estou aqui, eu quero participar. Quem sabe? Angélica, nesse caso você falou, ficou tão sério que se o policial estiver dentro da viatura, o bandido fica no meio da calçada, aí ele fica esperando o policial dar a volta, aí pula pro lado de cá, aí quando o policial dá a volta, ele pula pro lado de lá. Virou vexatório. Sabe, assim como nós temos as exigências do Corpo de Bombeiros, se também a Secretaria de Segurança chamasse aí os urbanistas e a gente decidisse juntos, pelo menos as condições mínimas para dar segurança. E aí, a Angélica fala, e é claro, aí não só na questão urbana, mas dentro de uma loja, o simples fato de um posicionamento de um caixa, isso tem uma diferença. E aí, ela fala da teoria das janelas, mas aí vamos falar da Vida e Morte das Cidades, da Jane Jacobs. Eu acho que, se não leram, vale a pena ler. E ela fala muito dessa ambientação, de ruas, ruas com movimento versus ruas sem movimentos, casas com janelas que dão para casas sem. E aí tem um exemplo muito simples que vem lá da Califórnia, passa aí para São Paulo, a gente está tentando trazer para cá, que são os parklets, que é você tirar, por exemplo, 2 vagas de carro no centro de Brasília, no caso a gente vai fazer lá em São Paulo, eles testam, 2 vagas de carro. Maravilhoso. 2 vagas ao longo de um dia, 40 carros podem estacionar nessas vagas. Ao passo que, se você urbanizar e se você fizer uma pequena praça, 200 pessoas sentam. Isso é um estudo feito lá em São Paulo, que aí o Sérgio gosta de chamar das fofoqueiras do bairro, aí a Jane Jacobs fala dos olhos da rua. Então, se você tem na frente do seu prédio uma circulação, pessoas sentadas, pessoas ali vigiando, são aliados da segurança. Então, são situações parecem até triviais, bobas, mas que dão uma diferença e trazem um resultado muito grande e satisfatório. Flávia, você tocou também nisso, eu já vi, maravilhoso mesmo, super a favor. Gostei da ideia, você como arquiteta deve estar pensando nisso mesmo, isso movimenta a segurança pública. A outra questão é coisas triviais, mas a tampa do bueiro faz parte da arquitetura de segurança pública, que é assim o nome da proposta, que é uma proposta nossa e a gente não conseguiu levar adiante. Então, a tampa do bueiro, se ela tem uma chavinha diferenciada, já impede do criminoso retirar a tampa do bueiro, esconder a droga ali, por muitas vezes, quando a viatura busca ele mesmo entra dentro do bueiro. Principalmente em águas pluviais, eu já peguei ocorrência assim, Então, ele sai dali quando ele percebe que tem mais mulheres numa parada de ônibus. Então, a simples tampa, a simples fechadura da tampa do bueiro faria a diferença. Então, já vou pegar esse gancho aqui para as duas, já que a gente está no mês da mulher, Exatamente. Vocês estão falando em urbanização de cidade, toda essa visão que tem que ter uma cidade segura para todo mundo, mas como tornar, já que a gente está no mês da mulher, está com duas mulheres aqui empoderadas, palavrinha complicada essa, como tornar as cidades mais seguras para as nossas mulheres, para as nossas meninas. Presidente, Angélica. Eu posso... bem, o que já é provado cientificamente, a mulher, principalmente a mulher com o filho no colo, é a maior vítima, É este o alvo preferencial. Porque a mulher com o bebê no colo, evidentemente que ela não vai fazer nada, ela vai simplesmente doar tudo que ela tem, inclusive a vida dela,
em função da criança. A mulher sozinha, evidente, a mulher na rua escura, né? A mulher sem a sufoqueira de plantão, que é importante, essa pracinha que você está falando, que eu acho um luxo só, né? E contemplando ali a sua fala da sufoqueira de plantão, é plantão mesmo, fica ótimo. Então, eu acho que isso tudo é muito bom. Agora, no mês da mulher, muita tristeza que a gente percebe que o índice está lá em cima, né? Só no mês de janeiro nós tivemos uma morte por semana aqui em Brasília. E é o crime que os agentes de segurança pública têm difícil acesso, né? Porque é uma coisa que acontece dentro de casa, mas que é importante. Eu percebi, e falamos aí nos bastidores, Flávia, que como trabalhadora de segurança pública, a mulher no período menstrual, em estando ou próxima disto, ela é vítima de maior agressividade, que pode chegar a óbito. É claro que é uma pesquisa muito empírica. Como eu atendi isso, eu trabalhava principalmente à noite, então a gente percebe que finais de semana, à noite, a mulher ela é mais vítima de violência, por tudo que envolve, principalmente próximo das datas de pagamento do seu companheiro. E isso é fácil detectar através de ocorrência, mas nunca foi levantado isso. Existe, com esse novo olhar, se a gente perceber que as mulheres no período menstrual, e aí vem a questão hormonal, do nervosismo, que os hormônios contaminam toda a residência, tá aí, uma mulher fica menstruada junto com a outra na sessão, né? A gente vai menstruando até os dias ficarem muito próximos uma das outras, que é a questão hormonal, e isso também contamina os homens. Os homens também convivem, né? A gente chama de conspirar, né? Conspirar sem o sentido político significa partilhar o mesmo ar. À medida que eu e o André partilhamos o mesmo ar, o que acontece no organismo dele e no meu nosso ciclo menstrual começa a coincidir. Você não menstrua, você não sangra, mas você também terá tipo de TPM. Você também você interage. Você interage. Essa discussão é importantíssima que seja colocado no caldeirão da discussão da violência doméstica. É o item a mais que é necessário que e aí eu vou colocar a Polícia Militar, porque ela é a primeira que chega na ocorrência. É necessário que a Polícia Militar crie mecanismo que a gente possa fazer um diagnóstico. Em fazendo o diagnóstico, a gente possa traçar, e aí os CONSEG são maravilhosos nisso, a gente possa traçar políticas públicas mais necessárias e que pode ajudar nesse caldeirão que faz toda a questão da violência doméstica, inclusive com as crianças, né, claro, dentro do mesmo lar. E aí, presidente arquiteta? Então, a Angélica toca aí, né, leva aí para um outro aspecto, e assim, logo no início eu concordo, eu acho que as cidades elas são mais violentas para as mulheres. Eu acho que muito já se fez, né, mas eu acho que a gente tem que continuar pensando e desenvolvendo. O fato de algumas políticas, alguns projetos terem dado certo numa Suíça da vida, numa Alemanha, nos Estados Unidos, não quer dizer que vai dar certo aqui no Brasil. Realidades diferentes. Né? Realidades diferentes. Mas, assim, eu acho que a nossa sociedade está passando aí por vários momentos e eu acho que a gente tem que aproveitar. E não só no mês de março, né? Normalmente se fala mais, mas, verdade, de fato, a cidade ela é muito violenta, a sociedade ela é muito violenta para com a mulher. As questões também trabalhistas, você pode ver, normalmente a mulher ela tem mais tempo aí, né, de educação e ela não consegue alcançar os mesmos cargos. Né? Eu venho numa profissão extremamente machista, era muito difícil quando eu chegava numa obra, eu recém-formada, entrando numa obra para mandar para o engenheiro, o mestre de obra, isso é muito difícil. Enfim, eu acho que continuar esses estudos, essas questões também, todas elas, né, de saúde e a questão comportamental e a questão mesmo das cidades. Transporte público. Você deve ter visto aí eu não vi ainda aqui em Brasília, diz que as paradas de ônibus, elas costumam ser muito violentas, né? Não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres. Então, e quando a mulher está sozinha numa parada de ônibus, ela é mais ainda... 5%. E aí vocês viram, não sei se foi a Claro que lançou aí um totem,
em que a mulher pode ficar conversando com... Sim, né? Então, verdade. tem que começar a se pensar em muitas coisas, né? Vagão só para mulheres e outras coisas mais. Sabe, André? Eu acho que... Mas, Sérgio, que é provado que a cidade é muito mais violenta para elas, para nós mulheres, com certeza. Então, já vou levantar outra polêmica aí, já que a gente está falando de mulheres. Por que eu vou fazer essa pergunta para as duas? Porque a gente vê muito colocarem a culpa somente no homem, de uma forma como se o homem fosse o real problema. O que vocês acham? O homem é o real problema do número de feminicídios que está acontecendo no país, ou ele pode ser parte dessa solução, né? Solução a gente não vai ter nunca, porque onde tem um ser humano vai ter crime. Mas o homem não seria um ser, né, de contribuição para eliminar ou baixar o feminicídio? O que vocês acham? Eu posso falar o que, voltando aos meus 30 anos de experiência, que é o que mais eu vivi, né? Não é raro a gente pegar uma ocorrência que a mulher está dissimulando. Não é raro. Isso não é diagnosticado porque nós nem levamos para a delegacia quando nós pegamos isto, né? A gente percebe e às vezes a gente é consciente, a mulher está forçando a barra e a gente já dá um outro andamento considerando que a cidade apresenta muita necessidade de segurança. Mas não é raridade. Não estou inocentando os homens. Evidente que existem homens violentos e que existem mulheres vítimas reais, e isto é necessário todo tipo de política pública, como o botão do pânico, como o X na mão, como os telefones, né, de socorro, como o acolhimento tanto hospitalar quanto na delegacia especializada, tudo isso faz parte. Mas o homem nem sempre é o vilão da história, nem sempre. Tanto é que eu fui buscar estudos e o que envolve a questão hormonal dentro do lar afeta o homem também. Então, ele nessa história, ele também está sendo vítima, né? Ele também está contaminado, ele também está apresentando um comportamento atípico. Só que nem o homem vítima, nem a mulher vítima tem consciência. Nem o agente da segurança tem consciência disto e nem o agente do hospital tem consciência disto. Então, já que todos eles estão dentro de um caldeirão, que os hormônios estão em pandemônio, deve também ter tudo isto colocado num peso. A gente percebe sim, e é importante, aí eu volto a buscar na PM. Se a gente fosse colocar, que a gente costuma dizer dentro da PM, que é 10-10. 10-10 é a ocorrência que não deu nada. Eu cheguei lá, a mulher simulou um tapa, né? Ela mesma dá um tapa no rosto e fala que foi ele, e aí a criança fala, não, a mamãe que se bateu. Essa ocorrência a gente dá uma bronca nela e nem leva para a delegacia. Só que isso não é diagnosticado, né? Essa tentativa de colocar o homem como vilão não é diagnosticado. E na minha concepção deveria. Eu tenho agora que diagnosticar, porque aí eu vou ter a real noção. Até para que, se de repente essa mulher realmente aparecer machucada, e talvez não tenha sido ela, a coisa possa tomar um outro rumo, ou ser mais justo dentro do inquérito policial. Então, é necessário que esse diagnóstico, mesmo no 10-10, porque quando a gente fala 10-10 no rádio da viatura, acabou. O Copom não vai anotar que aquilo ali é 10-10, por quê? Ele não tem isto. Então, é necessário tabular esses dados, que é em cima de informação que a gente pode tratar um policiamento voltado para a coletividade com eficiência. Angélica, das políticas... É até bom para a senhora ouvir também, se a senhora quiser responder sobre isso. Eu percebo que as políticas educacionais mesmo, sobre questão de violência doméstica, é sempre com a mulher, mas tendo o homem como o agressor. Ok. Peraí. Se o homem é potencialmente o agressor, as políticas educacionais não tinham que ser
com os homens e não com as vítimas? Eu sempre discuti isso. Eu acho que é isso. Eu acho que há uma complexidade, eu acho que nós ainda estamos engateando. Até mesmo a questão da denúncia, tem muitas mulheres ainda que sentem, né, até vergonha em estar denunciando. Você vê, há 20, 30 anos, uma mulher não podia se dizer que ela era desquitada, separada, né? Há esse estigma. Então, eu acho que esse adoecimento, eu acho que é duplo. É claro que se percebe, né, até por fatores econômicos, financeiros, o homem ele está mais forte, então muitas vezes ele subjuga essa mulher. E essa violência, é importante que se diga que não é só uma violência contra as mulheres, a gente tem percebido aí violência contra idosos, violência contra as crianças, até violência contra animais. Então, assim, eu acho que nós estamos engateando, eu acho que é importante que se trate os dois, que se perceba os dois. A gente já tem ouvido isso nesse projeto que nós realizamos, que é o Elas com Elas, certo, que depois eu vou pedir aí um minutinho aí para divulgar, mas assim, a gente tem ouvido no Elas com Elas, das próprias mulheres, que elas querem que os homens venham também ouvir. E da mesma forma, a gente tem ouvido também de homens que eles gostariam de ser ouvidos pelas mulheres. Então, é muito complexo, sabe, André? Mas eu imagino que seja uma construção de todos, né? É claro que hoje há um começo que tem que ser resolvido, a gente não pode mais continuar com uma morte por semana, né? Uma morte por semana. Então, assim, é uma construção de todos nós. Já se encaminhando, então, já para o nosso primeiro programa, infelizmente o tempo, a gente deve ter discussões dos próximos programas, muitas, mas eu queria que a senhora já falasse e já chamasse aí o público para o 7º ciclo de palestras, né, do Elas com Elas, presidente. O que é esse projeto? Onde ele já foi realizado? Como o pessoal pode participar? Então, ele nasce também aí num contexto da segurança, né? Ele nasce também para que a gente leve o assunto, né, da violência doméstica para dentro das reuniões de CONSEGS, que não se levava. Então, nós organizamos, é um programa, né, de prevenção às violências. Ele se inicia falando estritamente de prevenção às violências, e ele está num outro momento agora, que está no momento de que forma que você vai romper, né, esse ciclo de violência. É por meio, talvez, aí do empreendedorismo, da empregabilidade. Então, agora, 9 de março, sábado, em Samambaia, né, e aí eu quero agradecer a nossa presidente Lúcia Murta, que é uma guerreira lá em Samambaia, e ela nos ajudou muito, contribuiu muito. O Sérgio também é um dos convidados, vai dar palestra às 14h30, enfim. Dia 9 de março, no Complexo Cultural de Samambaia, a programação ela é toda gratuita, e ao final as mulheres serão certificadas, né? Eu convido todos vocês. Então, e é maravilhoso, já participei, não como mulher, mas como integrante. Né? Também você tem participado como mulher? Da equipe, não, porque na ocasião não foi como mulher. Tá. Mas como a gente ficou lá, a gente chegou tipo 8 da manhã, saiu 22 horas, foi muito bacana, uma alegria. Tinha umas 100 e tantas mulheres ali, né? Tinha muita gente, foi bacana. Você ter lembrado disso. 200 mulheres foram inscritas. E aí nós tivemos alguns problemas, até internos aqui a nossa equipe, né? Mas 200 mulheres se inscreveram e por volta de 130, mais ou menos, foram. E aí depois perguntadas por que elas não tinham ido ao evento, para nossa surpresa, porque o marido não deixou. Aí. Complicado. Interessante. Pessoal, então a gente já está encerrando. Eu queria ouvir a Angélica as considerações finais desse primeiro programa. Claro que as duas já assinaram o contrato aqui, já vão voltar, né, André? Com certeza. Vão voltar em outras ocasiões, mas as suas considerações nesse momento, Angélica, finais aí, quero já te agradecer a presidente Flávia. Nesse mês das mulheres. Toda a nossa retaguarda aqui também, porque se não fosse eles, a nossa técnica aqui, esse programa
não sairia do papel também. O Grupo Reale, que é fantástico. Isso. Uma estrutura, um profissionalismo. E eu quero agradecer também, né? Agradecer a vocês dois a oportunidade e agradecer principalmente por ter conhecido aqui a Flávia, que é uma pessoa fantástica, gostei muito de conhecer. Vamos trocar figurinha, viu? Vamos trocar muita figurinha. E eu gostaria muito, como eu tenho 30 anos de polícia, meu pai foi policial, minha filha é policial, eu vivo isso, né, o tempo todo, mas principalmente eu sou, agora não mais filha, né, que meu pai... Né? Infelizmente, minha mãe e meu pai já se foram, mas eu tenho papel de filha, de vó, de irmã, prima, de tudo. E é importante que a segurança pública possa evoluir, possa assumir outros papéis, já que este se mostrou um pouco ineficiente, pouco não, né? Ineficiente, é buscar outras alternativas e alternativas ouvindo a comunidade. Eu sou comunidade, é importante. Eu tenho uma experiência de trabalho empírico, mas que é muito bom e que poderia ser usado de alguma forma. E quem sabe a gente pode aqui, com várias mãos, traçar um novo caminho, né, para nossas mulheres, para as nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos homens, né, e traçar para uma comunidade melhor. Obrigada. Eu também agradeço e continuo à disposição de vocês, né, podemos marcar outros. Angélica, foi um prazer. A segurança me interessa muito, assim, eu sou uma estudiosa, você tem muito da prática e aprendo muito aí com o Sérgio também. Nós desenvolvemos um projeto para Consegues, que é uma metodologia Consegue, baseada assim, principalmente em ouvir essas comunidades, né? E ganhamos inclusive um prêmio, né? Uma prática Inovare. O nome do projeto é Metodologia Consegues, né? Depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, e de você levar para as comunidades essa possibilidade das pessoas te darem o feedback, né? O que é para elas segurança, como é que elas podem participar. E eu só tenho aqui que agradecer a todos vocês, a equipe, o estúdio está muito bom. Maravilhoso. Muito bacana mesmo. Obrigada mesmo. Agradece. Meu amigo parceiro, meu André, primeiro programa. Como primeiro programa. Desculpa. De muitos, se Deus quiser. No primeiro programa nós ficamos aqui lisonjeados. Mas que ganhou, parceiro, nosso primeiro programa. Não, eu estou muito feliz. E estamos aí para o próximo. As portas estão abertas para vocês duas. Inclusive, a gente já quer que vocês já vão separar na agenda aí para voltarem mais vezes, porque a gente tem muito mais coisa para falar. E quando eu falo muito mais coisa mesmo. Tanto da sua experiência, que eu já ouvi muitas experiências suas, quanto das experiências da presidente, dos Consegues, até para a sociedade entender melhor o que é o Consegue, para começar a frequentar mais o Consegue, a importância que o Consegue tem. Né? Porque o Conselho de Segurança, ele é um elo entre a sociedade, a comunidade e o Estado, né? Então vale muito a pena frequentar os conselhos, né? Já fica aqui um convite para todo o Distrito Federal, para todo mundo. Pessoal, vão nas reuniões dos seus conselhos, que acontece todo mês, e a maior reclamação que tem é que a comunidade não participa. Cobra, mas não participa. Então, com essa fala do André, a gente encerra esse primeiro Comunidade Segura. Lembrando para vocês que vai ter outros programas, outros debates. A gente agradece aí a participação de vocês que estão aí do outro lado da tela. E até o próximo. Obrigadão. Obrigado. Até mais. Obrigada.